Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? Qual seria a sua oração se hoje fosse o seu último dia de vida? Uma pergunta difícil? Ninguém pensa sobre isso, mas Jesus toca neste assunto. Ele sempre fala em parábolas quando ele quer ensinar alguma coisa muito profunda. Então, em Lucas capítulo 12, ele fala uma parábola para nos falar sobre a eternidade. Lucas capítulo 12, no versículo 16, e Jesus lhes contou ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Que parábola profunda! Porque Jesus está nos ensinando que Deus olhou para este homem, ele era sábio, ele era bom de negócios, ele sabia colher, produzir, multiplicar, planejar, empreendedor, tinha visão, não tem onde guardar, vou aumentar e depois eu vou descansar. Ele sabia a chave do sucesso aqui na terra, ele conhecia. Ele sabia planejar, mas não olhava para a eternidade. Ele não orava, ele não considerava, ele se achava o seu próprio Deus. Ele não achava que um dia a sua vida acabaria. Esse não é a única pessoa. Talvez você seja como esse homem. Aí você fala: eu não. Não, mas eu quero dizer que se você não tiver consciência de que todos os dias é um dia a menos na nossa existência, você vai levar a vida de uma forma muito superficial. Sim, precisamos ter uma vida aqui na Terra, estudar, trabalhar, produzir. No entanto, eu gostei muito de um vídeo que eu vi, eu coloquei até no meu Instagram. É um vídeo de um pregador que ele mostra uma corda longa. E então ele fala: essa corda é longa, ela mostra como é a nossa vida. Aí ele mostra um pedaço curto da corda e ele diz: este é o pedacinho da nossa vida aqui na terra, é curto. A palavra fala o tempo todo que a nossa vida é breve, é como neblina, é como a erva. É muito leve, é muito breve, é só você pensar. Depois que você passa dos 20 anos, passa muito rápido. E quando você vê, você fala: meu Deus, já passou e aí agora eu tenho pouco tempo pela frente. Então, ele diz: você vive esse pedacinho da corda como se fosse tudo que você tem. Só que esse outro grande pedaço é a eternidade. E você não liga para ela. Então, este homem era rico aqui na terra, mas era muito pobre em Deus. Ele não tinha uma vida em Deus. Ele não precisava morrer. Ele poderia ter longevidade, mas a vida dele foi ceifada, foi colhida, porque ele não dependia do Senhor para protegê-lo, para guardá-lo. Qual seria a oração deste homem? Este homem não orou. Este homem olhou para suas posses e planejou. E você? Qual seria a sua oração hoje, se fosse seu último dia de vida? Vamos ver algumas pessoas na Bíblia que tiveram o seu último dia de vida e o que elas fizeram com este dia. Bom, vou começar pelo ladrão na cruz, que era o último dia de vida dele. Poderia pensar: é tarde demais, mas ele sabia que daí a algumas horas ele estava morto, mas que ele era eterno. Então ele poderia escolher a eternidade: eu vou para o céu, vou para o inferno. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim. Você vê um processo de entregar a vida por Deus durante aquelas horas que ele ficou na cruz. O primeiro passo foi quando ele repreendeu o amigo dele e disse: olha, a gente merece.
nós fizemos coisas erradas, estamos aqui na cruz porque merecemos, mas ele não, ele é justo. Então você vê que o coração dele já estava se conectando ao coração de Jesus. E de repente ele disse, agora eu tenho uma eternidade pela frente. O outro ladrão perdeu a sua última oportunidade. E o ladrão que pediu para o Senhor para lembrar dele, quando estivesse no paraíso, se agarrou à última oportunidade. Então a oração dele foi essa: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Qual foi a oração de Estevão? Era o seu último dia de vida. Ele estava para ser apedrejado. Ele orou, ele poderia ter orado, Senhor, manda fogo do céu sobre todos os meus inimigos. Ele orou como Jesus. Senhor, ele foi um homem segundo o coração de Deus até o último dia. Ele orou para que o Senhor perdoasse os seus inimigos porque eles não sabiam o que faziam. Até o último dia de vida, Estevão foi frutífero e rico em Deus, porque quem estava vendo a sua morte foi Paulo. E Paulo se converteu e sempre da mente de Paulo nunca apagou essa imagem de que o rosto de Estevão era como de anjo e Estevão perdoou todos os seus inimigos, inclusive ele, Paulo. Agora, nós temos mais pessoas? Sim, nós temos Jesus, seu último dia de vida, ainda que ele fosse ressuscitar e ressuscitou, o seu último dia de vida, ele perdoou Judas, ele perdoou os discípulos, ele perdoou a todos nós, ele abençoou, como nós acabamos de falar, o ladrão na cruz. Ele orou, falou com o Pai o tempo todo. E você? Você tem se conectado ao céu? Porque qualquer dia pode ser o seu último dia. Então aproveite intensamente. E aqui o que o Senhor Jesus ele reclama, ele diz que este homem ele era rico, mas não tinha nada. E o último versículo que você leu comigo está escrito: assim é o que ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. Deus não tem nada contra você ter coisas e você ser bem-sucedido. Pelo contrário, Deus é um Deus que ama a sua prosperidade. Mas o seu coração não pode estar em coisas. Você pode ter, mas as coisas não podem possuir você. Você tem que entender que o mais importante é a tua vida com Deus. Por isso que está escrito: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma pessoa para você pensar no último dia de vida. Pedro, em Atos capítulo 12, seria o seu último dia de vida. Ele achou que seria o seu último dia de vida. Herodes achou que era o último dia de vida de Pedro. Por quê? Ele foi preso para ser decapitado ao romper da manhã. Mas em Atos capítulo 12, nós vemos Pedro dormindo. Por quê? Qual foi a última oração de Pedro? Confiança. Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer muitas coisas, que o Senhor vai me usar. Eu não sei como, mas eu sei que este é o dia em que eu verei o teu livramento. É o que eu imagino, não está registrada a oração de Pedro. Uma oração de confiança, uma oração de adoração. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor abre porta de prisão, o Senhor quebra cadeias. Então, se não chegou a minha hora, eu sei que eu não vou morrer, o Senhor vai me dar livramento. Só sei de uma coisa, que ele sossegou, dormiu e o anjo veio e o libertou. Então, faça uma oração como se hoje fosse o seu último dia de vida. Ore por sua família como você nunca orou. Ore por sua vida espiritual como você nunca orou. Mas eu quero terminar com o Salmo 39. O Salmo 39 mais uma vez, nós vemos uma grande lição. Eu não sei se você tem reparado, mas os últimos devocionais eu tenho lido muitos salmos com vocês. Por quê? Porque é o momento em que ele é expressado a profundidade. São salmistas, são profetas de Deus que derramam o seu coração diante de Deus. E quando Deus fala para a gente salmodiar, é porque nós podemos usar os salmos para poder orar a Deus, sabia? Você pode pegar as palavras dos salmos e orar. Então o Salmo 39, que é de Davi também, está escrito no versículo 7, Salmo
no Salmo 39, no versículo 5. Desde os meus dias, o cumprimento de alguns palmos à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. Aqui, o Davi, ele está falando, Davi foi rico, hein? Davi, quando ele se tornou rei, ele se tornou o homem mais rico de Israel. Mas as riquezas não possuíam o coração de Davi. As riquezas o abençoavam, mas ele se desprendia daquilo com facilidade. Quando teve que ofertar para o primeiro templo, ele disse: eu dou das minhas riquezas pessoais, dos meus tesouros pessoais. Mas Davi, ele está dizendo, olha, quem tem uma vida com Deus, aquilo que você constrói em vida se torna legado. Agora, quem não tem uma vida com Deus, aquilo que você deixa vai ser motivo de briga, vai ser motivo, não vai ser algo que vai ser um legado. Ou você pode deixar um legado espiritual, um legado de testemunho, um legado até material. Mas se você tiver uma vida com Deus, senão tudo vai ser perdido. O mais importante é buscar em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça. E então você vai viver todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Neste momento, ore com a consciência de que nós precisamos ser intensos com Deus. Aproveite e perdoe. Aproveite e peça ao Senhor que Ele te leve a conhecer o paraíso de Deus enquanto você estiver vivendo aqui na terra e depois que você possa viver com Ele no céu. Vamos orar neste momento? Senhor, tantas coisas podemos te apresentar se esse fosse o nosso último dia. Mas a primeira que nós queremos pedir é a lição que o Senhor nos deixou na parábola. Queremos ser ricos em Deus, ricos em amor, ricos em perdão, ricos em misericórdia, ricos da palavra de Deus, ricos da unção. Ah, Senhor, que toda riqueza possa vir agora sobre a vida dos teus filhos. Senhor, somos ricos porque somos salvos. A salvação, Senhor, não foi paga com ouro nem com prata, mas com o teu sangue. Somos ricos porque temos o teu favor. Por isso, em nome de Jesus, todos aqueles que estão se sentindo hoje, Senhor, desanimados, todos aqueles que estão apegados mais à terra do que à tua presença, que possam se reconectar contigo, priorizar a tua presença. Em nome de Jesus, quero apresentar também todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui. Nós precisamos de ti. Senhor, ainda vivemos aqui na terra. Enquanto vivemos aqui na terra, temos necessidades. Senhor, supre agora a necessidade dos teus filhos. É o que eu clamo em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e seja rico em Deus, abençoado de Deus, que a glória do Senhor possa estar sobre a sua vida. E se este devocional te abençoou, compartilhe com muitos no WhatsApp, deixe o seu like e também se inscreva no canal.